Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao podcast Lideranças Diversas, que é um podcast patrocinado por CNH Industrial, Lear, Meritor, Renault, TE Connectivity e Toyota. Aqui vocês irão conhecer a história de grandes profissionais do setor automotivo e da mobilidade e seus desafios no setor e na diversidade também. Falaremos com mulheres, com negros, com LGBTI+, PCDs, jovens, 50+, e, claro, muitas vezes com lideranças que se enquadram em muitos desses eixos ao mesmo tempo. A ideia aqui é te inspirar e mostrar também curiosidades sobre suas vidas e carreira. Hoje a minha convidada é uma mulher que eu particularmente admiro muito. Ela é brasileira, é presidente do Instituto Toyota, diretora de comunicação e sustentabilidade da Toyota para América Latina e Caribe. Atua há quase 5 anos na montadora, tempo suficiente, para deixar a sua poderosa marca no setor. Ela também é professora, escritora, mentora, conselheira e top voice do LinkedIn. Uma das mulheres mais cultas e cheia de boas histórias que eu conheço, de verdade. Vamos contar aqui um monte de coisa, vocês vão conhecer a Viviane Mansi. Que honra ter você aqui com a gente nesse nosso podcast. Eu já estava, assim, louca para a gente trazer esse bate-papo, porque eu sei que você tem boas histórias e você é, assim, uma liderança super inspiradora. Ai, gente, depois dessa apresentação toda eu fiquei até inibida. Mas eu sou fã, adoro essa cobertura. Acho que você faz um papel tão importante nessa indústria. Então é um prazer estar aqui para bater um papo. Ai, que bom. Eu acho que a gente está junto nessa jornada, né? Não só eu, como Estamos. você. O nosso projeto não tem força se não tem, lideranças engajadas, pessoas também compartilhando desse mesmo propósito, eu diria, né? É um desafio cheio de propósito. Vamos começar falando um pouco da sua carreira? Eu descobri, assim, pesquisando a sua vida, que você começou a trabalhar com 14 anos e aos 20 Gente, anos você já estava formada gente, você e pesquisou trabalhando mesmo numa empresa. Eu pesquisei bastante. Trabalhando numa bastante. empresa farmacêutica que você atuou por quase 15 anos, que é a Merck, se eu não me engano. Isso mesmo, Conta MSD. um pouco como foi esse seu início de carreira, essa sua experiência na área farmacêutica e o que te trouxe para o setor automotivo, porque acho que são segmentos bem distintos, assim. São mesmo. Mas, bom, tudo isso é real, ou seja, a sua fonte é boa. Eu comecei a trabalhar super cedo e eu comecei a trabalhar em questões assim, part-job, né? Assim, perto da minha casa. E foi até engraçado, porque uma vez eu passei na frente de uma academia de ginástica e vi lá uma placa de tipo, precisa de assistente, de recepcionista. E aí eu entrei e preenchi uma ficha. E aí me chamaram. Aí minha mãe falou assim: ai, sério mesmo? Eu falei: sério mesmo, já que me chamaram, eu vou. E aí eu cheguei lá, quando eu tava preenchendo a ficha final, assinando carteira de trabalho e coisa e tal, a pessoa que tava me contratando ficou branca. Ela falou assim: meu Deus, mas você só tem 14 anos. Eu falei: mas eu passei. Você me chamou. Então agora a vaga é minha e eu trabalharei. E, enfim, eu fazia isso no meu contraturno de escola. E também tinha uma curiosidade que essa academia, ela tinha sido um presente, enfim, é um empresário que tem vários negócios, ele deu a academia de presente para o filho aprender a administrar. Então a gestão era toda muito nova, né? Era um lugar muito divertido. E eu, obviamente, gente, vocês devem imaginar que não tem muito trabalho assim numa recepção de academia, né? Você tem uns horários de pico e coisa e tal, e é o que eu fazia quando não tinha trabalho, eu estudava. Porque eu já estava ali na fase de entrar para a faculdade. Então, enfim, fiquei ali um tempo, fiz várias pequenas coisinhas perto de casa. Eu trabalhei numa banca de jornal, depois eu trabalhei nessa academia, e eu tô pensando aqui que eu comecei mesmo na banca de jornal, que eu fiquei lá, sei lá, uns meses. E é tipo uma coisinha do lado da outra, né? Eu levava assim 5 minutos da minha casa para ir até esses lugares. E obviamente minha mãe ficava olhando ali de perto, né? Porque ela, tipo, ela praticamente olhava da janela de casa. E um dia, um aluno dessa academia falou assim: Viviane, que você tanto estuda? Aí contei para ele que eu fazia relações públicas, que eu estava adorando, que era a profissão que eu tinha escolhido. Aí passou. Um dia ele falou assim: você sabe que abriu uma vaga para relações públicas na empresa que eu trabalho? E eu falei assim, ele falou assim: você não quer prestar? Aí me deu o nome da empresa, me deu, enfim, as rotas ali, e eu fui lá me cadastrar. Que empresa era essa? Era a Merck Sharp Dome, que depois foi rebatizada para MSD, depois que comprou a Schering Plough. Aí, gente, né? Merck Sharp Dome e Schering Plough fica difícil a vida, né? Ela foi rebatizada para MSD.
E eu fiquei quase 16 anos nessa empresa. Foi uma empresa, assim, querida, aprendi demais, assim, tudo que eu tenho de fundamento de negócio nasceu não só desse negócio, mas da qualidade da relação com as pessoas. Tanto que são pessoas que eu convivo até hoje, né? Eu já saí de lá faz mais de 10 anos, mas são pessoas que são muito queridas na minha formação, na minha crença de mundo, em tudo. E aí, muito tempo lá, tem um determinado momento da vida que você se pergunta se a empresa é boa com você ou se você é boa mesmo. E eu passei por essa, enfim, por essa reflexão, por essa dúvida. É, porque era muito tempo de uma empresa só. Era meu primeiro trabalho, eu entrei como estagiária, saí como gerente sênior. E achei que era o momento, aí eu tinha bebê pequeno, eu trabalhava muito em Brasília, porque eu trabalhava antes com relações governamentais também. Então, assim, era bastante puxado. E aí eu falei assim, bom, talvez seja um momento oportuno de rever isso. E fui para uma outra empresa que era muito menor. Então, na minha cabeça era uma oportunidade de dar um calm down, assim, né, de devagar com algumas coisas. E eu fui para essa empresa que é a Nycomed. A Nycomed é a ilustre desconhecida que faz Iparema, Dramin, Neosaldina e tantos outros medicamentos que eu espero que ninguém precise tomar, né? E Ai, foi, super. Mas todo mundo toma, né, no final. né? Então, mais abafa o caso, né, gente? Vamos viver com mais saúde. É importante ter para quem precisa, mas é melhor que a gente não precise usar. Fiquei ali um tempo e, assim, 2 meses depois, eles me falaram, olha, na verdade a gente contratou você porque a gente está sendo vendido e a gente precisa fazer essa integração com a empresa nova. A empresa nova era a Takeda, né? Uma empresa japonesa de 230 anos de mercado, enfim. E aí foi um período que de simples não teve nada, que foi super intenso, porque a gente fez a venda da Nycomed para a Takeda, depois a gente comprou outras empresas nacionais para compor portfólio. Então, fusão, aquisição, cisão, buyback. Eu vivi todos esses movimentos grandes de mercado, até que um momento fui convidada para fazer parte da GE, que era multiindústria, que tinha aí um apelo muito interessante, aí numa área muito mais de advocacy, eu fui para lá. Fiquei pouco tempo na GE, no final das contas, quase 2 anos, recebi uma proposta legal, assim, bacana, para ir para Votorantim Cimentos internacionalizar a marca. E aí você vai falar assim, ai, nossa, não é tudo a ver com a indústria automotiva. E de repente eu recebi um convite para ir para a Toyota. Não vou negar que eu achei que esse processo era uma cota. Eu falei, bom, quem fez o processo, o Hunting, né, a empresa de Hunting que fez esse processo, era uma empresa que me ajudava demais do ponto de vista de universidade, porque eu estou vinculado, sou pesquisadora. E eles sempre me deram muitos dados. Eu falei assim, não vou fazer feio, né? Não vou dizer não. Então, tipo, não estou infeliz onde eu estou, mas tudo bem, participo do processo. Aí a coisa vai evoluindo, 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 e no fim era a Toyota. Não vou também negar para você que foi muito divertida a minha entrada, porque a pessoa de RH naquele momento, que era o seu Percival, que já se aposentou, me fez a proposta, me deu a carta. Aí eu falei assim, seu Percival, tá bem na cara que eu não tenho nada a ver com a Toyota. A Toyota não tem nada a ver comigo. Por que nós estamos tendo essa conversa? E, gente, a resposta dele me fez amar a Toyota desde aquele momento. Que ele falou assim, Viviane, de fato, você não tem nada a ver Ai, com a empresa. conta. Ele falou assim, de fato, você não tem nada a ver com a empresa, mas a gente está buscando alguém que nos ajude a fazer coisas que a gente quer, a gente não consegue. Talvez a gente nem veja, porque a gente tem um estilo de fazer as coisas. Então, a gente quer alguém que nos ajude a dar espaço de valor, né? A fazer coisas diferentes, a vir enfim, com uma história diferente da nossa, porque a gente quer a diferença. Eu achei aquilo tão profundo, tão honesto, do tipo, não sei se vai dar certo mesmo, e nunca negaram, omitiram, disfarçaram, sabe? A Toyota sempre foi muito honesta comigo desde o primeiro momento. Isso foi muito bacana. Eu falei assim, gente, uma empresa que trata com essa tranquilidade, né, com a diferença, pode ser de fato uma empresa muito bacana. E aceitei. Então, o que tem, assim, na minha história a ver com a Toyota, que não é definitivamente o setor, eu sempre fiz parte de movimentos de mudança muito intensos. Eu participei de questões de Uhum. reposicionamento de negócio, de cultura, muito intensos. Então, esse foi o registro, na verdade, a história que a Toyota buscava. É, e eu tenho também uma característica pessoal que eu não sou conflitiva. Eu não sou uma pessoa que gosta de conflito. Eu medio bem porque eu acredito em diálogo. Então, isso dentro de uma cultura Uhum. japonesa também é bastante valorizado. E aí, cá estou aqui. Aí passam 3 meses da minha jornada na Toyota. Aí eu pergunto para o Rafael Chang, presidente do Brasil. Eu falei, Rafael, e aí? O que você acha? Né? Como estamos indo? E ele dá risada. Gente, ele parece uma pessoa muito séria, né? Da porta para fora, mas é uma pessoa assim, sensacional, né? Com um humor incrível dentro de casa. E ele falou: de fato, você não tem Que nada a ver com a legal. empresa.
E aí eu fiquei esperando, né, do tipo: "Oi", e ele falou: "Não, tá ótimo, continua assim, era isso que a gente queria. Que bom que você não se tornou rapidamente um de nós, porque a gente acredita que essa diversidade faça diferença". Então, mesmo que eu tenha um estilo que lá atrás, quando eu entrei, fosse um pouco diferente da empresa, hoje eu me sinto, aliás, desde sempre, me senti absolutamente acolhida e respeitada, porque eu não tenho definitivamente uma abordagem que seja uma abordagem assim igual ao que existia antes, mas hoje eu já sinto que a empresa incorporou isso. Ou seja, incorporou que todo mundo seja como a Viviane? Não, mas incorporou que a gente possa ter modelos diferentes atuando juntos. E eu venho de uma crença forte nas questões de diversidade, que o que importa é a diversidade cognitiva. Então não adianta eu ter mulheres, negras, trans, e o que mais, né, você imaginar de diversidade dentro da empresa, e todo mundo toma decisão da mesma forma. O que eu acredito é que a gente tenha que ter conversas de valor dentro de casa para tomar melhores decisões, porque a gente enxerga um problema ou uma questão sob diferentes pontos de vista. Isso eu encontro de fato na Toyota. Que demais, que demais. E é engraçado porque isso não é tão comum na indústria, né? Você apostar num talento com essa bagagem toda de fora e que não tem, né, uma caminhada dentro da indústria. E foi tiro certo, com certeza absoluta. A gente que acompanha, né, todo esse seu trabalho, não canso de dizer que admiro pra caramba, assim, porque eu acho que você tem feito um trabalho incrível aí na Toyota, né, em Ai, relação à obrigada, Pablo. diversidade, inclusão, tudo, tudo, assim, Não, eu é tenho muito aprendido referente. Tanto que tá muito. aqui, né, para inspirar todo mundo. E eu aprendo muito, muito, muito na Toyota. Assim, ao mesmo tempo que as pessoas entendem meu estilo, a gente dialoga sobre isso, né? Quer dizer, tem algo também que eu acho que é um pouco particular, não de uma indústria específica, mas eu tenho um estilo amoroso de ser que é incomum para empresas em geral. Não é que é incomum para a Toyota, é incomum para empresas em geral. Mas porque eu acredito que é uma Total. forma de fazer as coisas, né? Eu acho que Uhum. a gente passa muito tempo dentro das empresas. Empresa tem que ser um lugar de realização. Se a gente não está sentindo realização, é disfunção, tem que corrigir. Não significa que o dia a dia é simples, não significa que a gente não tenha conflito, não significa que às vezes a gente não tenha que tomar decisões duras. Só que, né, eu gosto de uma frase que eu ouvi há 10.500 anos do Fábio Barbosa, que é assim, o jogo é duro, mas tem que ser na bola, não na canela. Então eu acho que Exatamente. essa Adorei. rediscussão, né, de como é que a gente faz as coisas, como é que a gente eh, torna esse ambiente mais propício para que as pessoas deem o seu melhor possível, é uma coisa que para mim eu persigo isso diariamente. Diariamente eu persigo estar perto das pessoas, ouvir com atenção, entender pontos de vistas diferentes do meu, entender esses conflitos e mediar para trazer um pouco mais de tranquilidade para as pessoas. Então eu acho que função de liderança, aí não importa em qual nível de liderança que a pessoa está, né? Se ela é primeira liderança, se já está num cargo de executivo mais sofisticado, etc e tal, mas a gente tem que cuidar de um ambiente de segurança emocional. Porque aí, se as pessoas estão bem, elas produzem bem. Se elas não estão bem, elas não produzem. Então, é uma responsabilidade, né? É um estilo, porque não é um fim em si mesmo. E eu tenho tentado trazer isso como parte do meu dia a dia, porque eu acredito bastante nesse jeito de olhar as coisas. A comunicação é tudo, né? Diálogo é tudo, igual você falou. Não adianta ter todas as ações, tudo acontecer se não tem um diálogo transparente, né? Não tem esse ambiente de segurança psicológica, né? Igual você fala, porque senão vai tudo para água abaixo. Mas você também tem uma vida acadêmica, né? Como você mesmo disse, assim, super estudiosa, professora, né? Publicou livros, artigos, enfim. Eu acompanho muito você nas redes sociais e vejo que você lê assim Eu absolutamente, acho que é a gosto. pessoa que mais lê livro que eu conheço, né, você É tem, uma gente acho que que eu não uma tenho outra bagagem habilidade, né? eno As pessoas dançam, tocam, cantam. Eu não sei fazer nada disso, viu, gente? Então, mas assim, a você mergulha na literatura. leitura, né. Mas assim, nem li. Assim, eu leio livro técnico vez ou outra, mas eu gosto de literatura de fato. E eu gosto muito de Que literatura demais. japonesa, eu gosto de literatura nigeriana. Então são coisas que realmente me dão. Elas trazem um aspecto de entendimento do outro que eu acho fascinante. Então eu curto, quando eu E é muito consigo. incomum, né, eu acho. Muito Enfim, e é uma incomum, coisa meio é. solitária, né? Eu sou introspectiva. Então a leitura é uma coisa, ainda que seja mais solitária, é uma coisa que me acompanha de verdade. Eu curto. E às vezes eu acordo com o olho inchado, né? Porque eu vou na história, no enredo, né?
mas é uma forma também de descompressão para mim importante. E aí, a produção acadêmica, ela é algo que, vamos dizer assim, empurra as minhas fronteiras para frente. Então eu gosto disso, sabe? O nosso trabalho, em qualquer organização, ele é muito puxado, ele é muito dedicado às necessidades bem terrenas, de como é que eu protejo lucratividade, de como é que eu faço negócio, de como é que eu faço comunicação, de como é que eu faço sustentabilidade, ESG e assim para frente, e assim por diante. O espaço do pensar é um espaço que te empurra as fronteiras, né? O que está para diante, como é que eu chego lá, como é que eu me antecipo a esses movimentos do mercado e do mundo. Então, no final das contas, ela retroalimenta demais o meu trabalho. Eu sou melhor no meu trabalho porque eu tenho a chance de, né, de refletir sobre as fronteiras num ambiente acadêmico. E também fiz uma escolha assim importante em algum momento da vida, né? Eu comecei dando aula em escolas de comunicação. Então, eu dei aula na Casper Libero, que é a minha casa, né? Foi onde eu me formei. Eu fui seletista, né? Tive carteira assinada na Casper Libero durante 15 anos. Eu pedi para sair da Casper Libero quando eu entrei na Toyota, porque aí estava claro que seria inconciliável. Dei aula na FAAP, dei aula em várias faculdades. E num determinado momento entrei em crise. Eu falei assim, gente, chega de converter convertido. Né? Tipo, quem faz comunicação sabe da importância disso. Né? E aí eu fui para as escolas de negócio. Nas escolas de negócio, eu falei, bom, eu tenho oportunidade aqui de falar sobre comunicação, reputação, sustentabilidade para quem tem a caneta na mão, ou quem terá, né? Aí reposicionei isso, né? O tempo que eu posso investir em universidade é para falar de dinâmicas de negócio e não dinâmicas de comunicação. Eu dou aula de liderança, dou aula de times de alta performance, em contextos de mudança, dou muita aula de SG, mas sempre olhando o negócio. Eu falei muito Instituto Toyota, mas é Fundação Toyota. Como que Isso, Fundação você... Toyota do Brasil. Funda Fundação Toyota. Como que você chegou nessa grande liderança, né, da fundação? Hoje também você ocupa um cargo no board da Toyota, né? E é um lugar, diria eu, assim, tanto na presidência da fundação quanto no board, é um lugar muito pouco ocupado por mulheres, se a gente olhar especialmente a nossa indústria, né? A gente tem aí poucas mulheres no setor, 19% do setor, né? É a fatia que a gente tem de público feminino. Na liderança, a gente tem só 12% de mulheres. E quais são os seus principais desafios, né, nessa posição? E que oportunidades que você enxerga para a gente ampliar essa presença feminina em boards, conselhos, enfim? Paula, bom, a Fundação Toyota foi um presentaço para mim. Eu entrei na Toyota, né, do ponto de vista regional, para cuidar dessa região que a gente chama de América Latina e Caribe, que são 40 países e territórios. O meu primeiro ano foi bem dedicado à comunicação e depois surgiu a oportunidade de eu trabalhar com sustentabilidade. Eu tendo trabalhado mais um ano com sustentabilidade, aí a empresa falou assim, de fato você gosta disso, né? Isso faz sentido para você, as coisas estão evoluindo muito. Aí veio o convite da Fundação Toyota. E mais ou menos um ano depois veio o convite para o board, que são coisas para mim, enfim, são questões de responsabilidade, né? Ou seja, para mim, quando a empresa olha para mim e me atribui, né, uma responsabilidade como essa, o mínimo que eu posso fazer é agradecer em alto nível, ou seja, né, fazendo o melhor que eu posso nessas posições. E a questão, na fundação especialmente, eu tive uma oportunidade imensa de trazer a temática de diversidade, que não foi simples. Por que não foi simples? Porque a empresa fazia uma reflexão naquele momento de que não queria falar disso de jeito nenhum. Do tipo, Viviane, a gente não está exatamente feliz com os nossos números. Não vai pegar mal, não vai soar social washing se a gente começar a falar de diversidade, sendo que a gente ainda não conseguiu movimentar os números. E a conversa que a gente teve foi uma conversa profunda e verdadeira, do tipo, eu fico feliz que a empresa esteja um pouco angustiada com os números. Mas se a gente se importa, é uma maneira disso ser até uma pressão interna para a gente mudar. Então vamos continuar falando. E não vamos falar mais o que a gente faz. Vou dar um exemplo. Outro dia a gente tinha um dilema, como é que a gente vai falar sobre uma efeméride de calendário, né, que é dia da diversidade, pessoas com pouca capacidade auditiva, etc. E tal. Eu falei assim, ok, aí o time trouxe aí uma série de questões que a gente podia fazer. Eu falei, cuidado, vamos fazer, mas não vamos dar a impressão que a gente tem mais do que a gente tem de verdade. Uma coisa é a gente dizer que a gente está comprometido, outra coisa é parecer que a gente já resolveu a questão. Então a gente vai com cuidado, a gente vai com transparência, a gente toma, né,
eu tomo sempre um cuidado de não parecer que eu faço mais do que eu faço, porque isso também não é justo, isso também não é certo. É, ou seja, a gente vai. É importante falar, porque quando uma empresa do tamanho da Toyota fala, ela atrai atenção e mobiliza outras empresas para fazer também. Então, eu acho que é uma obrigação a gente falar. A gente não tem que ser quiet, né, quieto nisso, a gente tem que falar. Mas isso traz, objetivamente, um telhado de vidro, isso traz aí uma preocupação. Como é que a gente lida com essa preocupação? Melhorando os nossos números, ampliando a condição, né, desse tema dentro da empresa, que é uma coisa que a gente faz todo santo dia. Então não foi simples começar a falar disso externamente, mas isso meio que puxa a agenda para a gente melhorar os números internamente. E isso foi o que aconteceu. A gente, cada vez mais, a gente começou a falar sobre isso, a gente tem melhorado as nossas práticas e a gente continua aqui, né, nessa boa luta. Para dar um exemplo, né, de N coisas que a gente fez, em 2018, quando eu entrei na empresa, a gente tinha 37 mulheres na produção, né? E tinha ali uma coisa, não, mulher não quer trabalhar na produção, não, a gente não recebe currículo de mulher. Eu falei, gente, mas será que a gente está procurando mulher? Porque de repente a gente não está procurando. Talvez os nossos anúncios meio que chamem homens e assim, será? Bom, uma vez fora, a gente teve a oportunidade de fazer uma contratação importante de pessoas por conta do terceiro turno de Sorocaba. E adivinha, quase 40% da contratação foi de mulheres. Ou seja, aquilo que parecia um tabu, que não, que as mulheres não querem, hoje eu tenho mais de 400 mulheres na produção, porque eu tive essa oportunidade, né, de contratação por conta do terceiro turno. Então, quando você olha e compara os números das fábricas, em São Bernardo do Campo e em Dayatuba eu tenho um número menor de mulheres, mas em Sorocaba e Porto Feliz, que são as fábricas que trouxeram maior contingente de pessoas mais recentemente, eu já tenho os números crescendo aceleradamente. São aprendizados e a gente continua aprendendo com isso. A minha entrada para o conselho foi até duas coisas interessantes aconteceram nesse momento. Primeiro, bom, fiquei super feliz com o convite, é uma aposta no meu trabalho. Enfim, o meu dia a dia, e você deve notar pela nossa conversa, para mim comunicação e sustentabilidade são meios de ter um negócio melhor, mais rentável, mais produtivo, que entrega mais valor. Então, o meu olhar para o dia a dia é negócio, não é comunicação e sustentabilidade. Então, a entrada para o board reforça isso, reforça a minha contribuição em áreas que vão para além desta específica que eu sou responsável. E aí o Massa e o Shang me chamaram e falaram assim, ai Viviane, a gente só não queria que você interpretasse isso, que é porque você é mulher, porque você foi chamada porque você é competente. Eu falei, gente, deixa pra lá essa conversa. Porque não importa, né? As pessoas podem pensar que foi por conta disso, e tudo bem. Isso não tem que ser um issue, nem para E mim, nem tudo para bem, vocês. né? Porque, ok, Claro, faz parte, a gente tem uma claro. representação feminina muito baixa. E fica aqui o parênteses que o meu desafio na Toyota nunca foi ser mulher, ok? O desafio era eu ser nova, não mulher, né? Numa média de idade Jura? muito mais. Mas você acha que é, também teve um desafio cultural, assim, pela cultura japonesa também ter um pouco uma característica mais machista e tem, tudo mais? Você acha tem que um pouco, essa mas, barreira gente, cultural também existe? existe um pouco, não muito, por quê? Mas, gente, vamos sempre lembrar que as relações de poder são relações, né? Enfim, o outro é afetado por alguém que se deixa afetar por isso, certo? É que a gente vem de um contexto tão complexo dessas dinâmicas que quando a pessoa se sente exposta sobre uma determinada característica, as dinâmicas se estabelecem a partir daí. Eu sempre trabalhei num contexto e fui criada empresarialmente, né, assim, do ponto de vista de trabalho, num contexto que o problema do seu preconceito é seu, não é meu. Ele te atinge, não me atinge, né? Eu te respeito no seu olhar sobre as coisas e sobre mim, mas este preconceito é seu, ele não me pertence. Então, eu fui criada nesse contexto muito protetivo, muito de eu aprender a me virar, né? Enfim, de eu ter muito suporte, disso nunca ter. Tanto que eu fui me dar conta das questões de gênero tarde já. Tarde, tarde. Isso nunca foi uma questão na minha carreira. Uhum. Eu fui me dar conta que de repente eu podia ter aqui um perrengue que eu nem me dava conta muito tarde. Agora, a questão de ser nova, imagina que eu me formei com 20 anos. Então eu era muito mais nova sempre, né? Eu me tornei gerente aos 23, eu me Muito. tornei diretora regional aos 38. Então aqui aí as pessoas param e olham e falam assim, tipo, qual a experiência que ela traz?
né? Tipo, ela teve tempo de ter boas experiências para contribuir com a gente, então isso era mais desafiador. Mas enfim, eu entrei pro conselho, aí ficou aquela, né, aquele mal-estarzinho do tipo, ah, Viviane, a gente não queria que você pensasse que foi por isso. E eu falei assim, não, mas não tem problema, e se fosse por isso também não teria problema, né? Isso é uma característica, apenas. O Mas aí eu importante é a passei, oportunidade de estar lá, né? não é? E aí, mas outra coisa muito significativa aconteceu comigo, que eu, eu passei uma semana sem conseguir ir ao banheiro direito, porque eu encontrava as mulheres no toalete e elas falavam, ai, Viviane, que incrível que você tá lá, porque agora a gente sabe que é possível. Né? Tipo, esse é um. Você leva um susto Isso é com essas fantástico, coisas, né? né? Você ser esse Que... espelho, assim, você ser essa Exato. inspiração, total. Então isso é muito louco, né? Elas, Porque eu você que. representa uma coisa Exato. muito maior, na verdade, estando lá do que você imagina, né? É, e aí você se dá conta de que isso é, além de tudo, uma responsabilidade. Como é que eu exerço essa responsabilidade Total. no dia a dia? Gente, as questões todas de diversidade, né? A gente está aqui concentrando a nossa conversa em gênero, mas isso poderia estar em todas as áreas, né? De diversidade. Em vez de falar, ó, você não está dando espaço, não sei o quê, assim, eu estou numa reunião que eu vejo que alguém está tentando falar e não consegue, eu volto, eu falo, gente, você tem algo a dizer, eu queria te ouvir, você poderia contribuir? Então eu tô É o atenta teu aos poder de movimentos, eu capturo. influência bem utilizado, né? É tão simples quanto isso, gente. Então eu não sou ruidosa do tipo, ah, temos o problema de diversidade. Não sou, não é meu estilo. Mas de vez em quando eu dou um toque, eu falo assim, nossa, lista de promovidos, nossa, que curioso, não tem mulheres. Será que a gente olhou bem? Será que não tem um viés inconsciente que a gente talvez possa dar uma olhadinha melhor? Tá todo mundo confortável com isso? Né? Aí dá aqueles, né, aqueles tá bom, vamos olhar de novo que talvez tenha passado algo que a gente não tenha visto. E de novo, ninguém faz por mal, gente. É muito difícil você pegar alguém que conscientemente discrimine, sabe? Não tem. Em geral, as pessoas vêm de um contexto que foi assim. Elas nunca tiveram oportunidade de ver outra coisa. Elas têm, enfim, algum estereótipo que a gente precisa desconstruir. As pessoas não fazem por mal. Se a gente acreditar que elas não fazem por mal, fica mais fácil dialogar para mudar esse comportamento. Então, a minha disposição é dialogar para mudar esse comportamento. Por que que a gente tem, assim, alguns tipos... E, assim, às vezes, gente, estou falando só de um estilo de tomada de decisão. Eu até tenho diversidade física, né? Mas todo mundo toma decisão do mesmo estilo. Será que é o único possível? Será que ele é o melhor para nós? Será que mais diversidade não poderia ajudar? E às vezes eu E é um entro em questionamento que combate. você tem que fazer o tempo todo, né, É, Vivi? Porque, no fundo, e que faz se parte. você É para, a normal. coisa para de avançar também, né? Mas o que acontece? Essa questão de representatividade dentro de casa importa, porque hoje eu vejo muito mais gente fazendo isso. Então hoje não é vivendo sozinha, tá muito longe disso, gente. Hoje a empresa inteira entende que isso é um campo tranquilo de diálogo. A gente não pode esperar que todo mundo tenha. A gente pode esperar exatamente paz dentro da empresa, né? Paz no sentido de, tá bom, todo mundo tem a mesma decisão, o mesmo olhar sobre as coisas, nossa, concordamos sempre. Não é para ser assim. O que a gente precisa é, eu penso diferente de você, deixa eu trazer o ponto aqui para a gente entender se isso faz sentido ou não. Agora, o aceitar essa ideia diferente não é uma coisa trivial, né? Mas a gente sempre fez assim. Eu falei assim, gente, o nosso compromisso tem que ser com o futuro, não com o passado. Então a gente sempre fez assim, olha que ideia, olha que coisa boa a gente poder fazer diferente. Então, E dá eu trabalho faço tentar bastante fazer isso. dessa forma, né? Porque eu E acho que é e um as pessoas diálogo curtem, gente. conflituoso. As pessoas curtem. Tudo, O diálogo super. é isso, é troca, né? Então a gente tem feito isso, É isso tem troca. reverberado nas áreas. Obviamente, hoje a gente já tem um ambiente interno que permite que muito mais gente faça isso. Então a gente tem deixado um jeito que era muito de uma maneira pré-definida, né? Foi um aprendizado. E assim, você pega uma cultura de uma empresa que se tornou uma das maiores do mundo, né? Que teve uma história de sucesso durante seus 80 anos de vida. Não é simples você falar para as pessoas, olha, tem um jeito melhor de fazer as coisas. Porque as pessoas avançaram muito fazendo do jeito que elas faziam. Então, a gente, de novo, precisa ir com amor, gente, não é com porrada. Assim, um grito nunca levou alguém mais longe do que um elogio, né? E funciona no dia a dia também. Se você convida para Adorei, adorei. É conversar, muito isso. você quando chama para conversar, chama para dar ideia, as pessoas aceitam. Todo mundo aceita igual? Não, de vez em quando tem uns namorados. Tudo bem, faz parte, gente. Porque em casa tem, na escola tem, nas nossas relações tem. Então a empresa não é o algoz por ter. Só que a gente, com jeitinho, precisa trazer a perspectiva do diálogo de volta. Tá tudo bem a gente ter opinião diferente. A gente só precisa considerá-las para entender como é que a gente toma a melhor decisão.
Vamos falar de ESG, porque eu acho que é um tema que pulsa aí Vamos. dentro de você também, Gosto, gente. né? Acredito completamente nisso. Eu, é você. Sou eu. Eu sinto que você tem trabalhado essa pauta intensamente, total, Vivi. Né? Porque hoje a gente E fez um levantamento que a gente apresentou no ABX, no evento que a gente teve de Automotive Business em setembro, dia 8, que na verdade só 43% das empresas do segmento automotivo tem uma agenda definida, com objetivo estratégico, meta, enfim. 25% das empresas admitem que sequer dominam o conceito. Veja bem, é um número ainda muito alto, né, se a gente for pensar. é um número tenso, Qual que é a né? sua visão, assim, desse tema? Eu sei que você, assim, abraça esse tema, defende pra caramba, trabalha isso muito bem aí. Você acha que é possível a gente pensar num greenwashing em vez de um greenwashing, que é o que Ai, acontece super. muito? Sou super dessa narrativa, viu, Paula? Porque o que eu acho que, assim, quando a gente pega, e a gente está num grupo, assim, muito privilegiado, de empresas muito grandes, né? Então, a gente trabalha com uma maioria de empresas internacionais que tem que seguir padrões internacionais para operar, né? Uma coisa é você ser uma empresa muito de nicho num país específico, não é o nosso caso. Nós estamos falando de empresas grandes que têm operado dentro de legislações diferentes, complementares e globais. Então, o meu palpite é que as empresas fazem mais do que elas falam, por um lado. Né? Então, tem coisas que talvez elas não estejam colocando aí num frame de ESG e seja, e elas não estão simplesmente conectando as pontas dentro de casa. Então, o número de. Vou falar uma coisa idiosincrática aqui. O número de 23, de nunca pensamos nisso, me parece muito alto. A empresa deve estar fazendo coisas que o respondente ou a respondente da pesquisa não deve ter levado em consideração. Mas, por outro lado, eu acho muito baixo 43% de empresas comprometidas com o tema. Porque a minha questão é, Santo Cristo, como é que você vai dar certo se você não pensar nisso? Né? E aí eu participei do último congresso de vocês, da Automotive Business, e uma pergunta no meu painel que foi que eu achei foi tão importante do mediador da nossa mesa como é que a gente tem lucro apesar do propósito? E eu falei, não, vamos voltar 3 casas. Como é que eu tenho lucro se eu não tiver propósito? Né? Então, eu acho que a gente está num momento, né, que essas coisas elas não são uma ditadura do ou. Não é que eu vou ter lucro ou eu vou ser legal. Não, eu tenho que ter lucro sendo legal. Porque essa é a nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa geração, né? Então, enfim, a gente precisa rever as coisas. Então, o que eu acho que ainda é um desafio de setor é a gente imaginar que nós estamos falando de um tema que é muito transversal, dentro de um olhar para organizações que sempre foram muito matriciais, né? O olhar de ESG te obriga a olhar a empresa de um jeito mais sistêmico, de um jeito mais transversal e colocar coisas em contexto. Imagina que o modelo que nós definimos operar na Toyota é um modelo ESG minha responsabilidade, né, minha área, e eu opero fazendo governança. Eu opero sendo liaison, de certa forma, desse tema. Mas, seguindo as melhores normas internacionais, a responsabilidade fim de um tema tem que estar na área fim do tema. Então, assim, questões sociais da empresa da porta para dentro. É natural e necessário estar em RH, não tem que estar debaixo de mim. O que eu tenho que ter é um diálogo com eles para a gente entender como é que isso conversa com as outras demandas de ESG. Então, o que a gente faz, assim, é um trabalho, é um olhar, é uma dinâmica que ela parte, né, o bom funcionamento dela parte de uma boa governança no sentido, né, aqui muito para além de ética e compliance, mas para como é que eu crio cultura de sustentabilidade, olhando isso de um jeito sistêmico e transversal no negócio, e ela conta com as áreas. Então é minha responsabilidade direta, mas por outro lado é uma responsabilidade descrita em objetivos do ano de todas as nossas diretorias. Então isso ativa rapidamente as pessoas. O que é muito bom. Como é que eu ativo de um bom jeito? Precisa educar, precisa dar repertório para as pessoas. Às vezes, elas não estão ligadas em algum elemento específico, simplesmente porque elas não pararam para pensar sobre isso. Uma vez que você consegue fazer isso, isso toca as pessoas, elas se comportam de um jeito diferente, trazem soluções de um jeito diferente. Algumas questões que a gente tem hoje de economia circular na Toyota, que são incríveis,
vieram das próprias pessoas, não foi um lampejo de um diretor, gente, vieram lá da ponta, vieram lá da linha, vieram, né, do nosso dia a dia. E é isso que é bacana. Hoje a gente faz live interna, sempre aberta, né? Hoje a gente faz uma live interna, vem 700 pessoas. As pessoas querem saber sobre isso. Então, a gente tem incluído a nossa cadeia, inclui fornecedores, concessionários, amigos, quem quiser, a gente pô, né, quer participar, a gente abre. O Banco Toyota é um super parceiro nosso. Aliás, eu tô aqui hoje no banco. E a gente tem feito isso a muitas mãos. Agora, isso é necessário, gente, porque a gente tem, obviamente, uma responsabilidade com o negócio, com as matrizes, com acionistas, mas a gente não pode achar que isso é tudo, né? Assim, a gente também é cidadão do mundo, a gente também, né, deixa um É a registro tal sobre aquilo responsabilidade que a social, né, que gente a gente tem faz. também, né? Não, e no final das É, contas, gente, total. por trás de um nome fantasia, não vamos esquecer que existe um negócio lá que chama razão social. Eu não posso me furtar ao Exatamente. dever de fazê-lo. Agora, às vezes a gente olha para isso com uma certa, né, como se fosse um olhar de risco, do tipo, o que eu vou ter que abrir mão para ser mais legal? É um olhar, gente. O que eu gosto de fazer é o convite. É muito bom você olhar para trás e ver que você pôde fazer muitas coisas bacanas para o seu negócio, de ser mais competitivo, lucrativo, interessante, atraente, bom para os clientes, uma marca relevante, e fazer isso melhorando a vida das pessoas. Então, por que não? A nossa pergunta tem que ser por que não? E aí, finalmente, né, embora a gente não faça isso por conta de reputação, e a gente gosta muito, eu gosto muito das palavras do Massa, que é o nosso CEO de América Latina, ele sempre, a Toyota é muito nominada em rankings de reputação, vários deles no mundo inteiro. E sempre que sai um ranking, isso começa a aparecer na mídia, ele sempre chama os empregados, né, a nossa turma interna, e fala, gente, dá muita honra a gente ouvir isso, mas não se esqueçam que isso é o resultado e não o nosso objetivo. Quando a gente faz tudo direito, esses resultados vêm. Né? Então, eu acho que esse é um pensamento muito fundador. É importante ter uma boa reputação para poder operar? Claro que é, mas é mais importante ainda a gente fazer o certo. E aí a reputação virá. E quando a gente olha a reputação aqui no Brasil da Toyota, no ranking da Merco, que é um ranking que a gente olha com muito cuidado, a gente aparece em 13º lugar no Brasil, entre todas as indústrias brasileiras, o que para nós é uma honra, porque o Brasil tem indústrias diversificadas. Então a gente está falando de grandes empresas na nossa frente, né? Eu estou falando de Itaú, Bradesco, Google, Boticário, Natura. Mas quando a gente vai para o ranking de ESG, que é um filhote da Merco, a gente aparece em 11º lugar em ESG e em sexto em meio ambiente. Ou seja, se você for imaginar que a gente está num momento muito mexido do mercado, né? Que todo mundo tem olhado para a eletrificação e tem buscado respostas de como é que a gente diminui nossa pegada de carbono, eu fico muito feliz de entender que a percepção das nossas audiências variadas sobre o nosso compromisso ambiental é bem percebida, porque a nossa escolha não é uma escolha trivial. A Toyota, enfim, eu imagino que todo mundo que está meio ligado ao setor, né, veja isso mais claramente, mas a Toyota decidiu eletrificar aos poucos, eletrificar a partir dos híbridos. Então, dos 20 milhões de veículos eletrificados que nós já vendemos, 19 milhões são híbridos. Por que nós tomamos essa decisão? Por várias questões. A primeira delas é que é uma decisão que não cabe somente a nós, indústria. A gente precisa tomar essa decisão à luz de infraestrutura disponível e de matriz energética disponível em cada um dos países. Então, criar Que várias é um grande tecnologias. desafio hoje aqui no Isso. Brasil, né? Exato, e várias rotas tecnológicas nós fizemos. A gente tem desde os carros híbridos, né, com o pioneiro Prius, até o carro movido a célula de hidrogênio, que é o Mirai. Tudo isso está disponível. Agora, o que a gente oferece no país? Se as pessoas me perguntam aqui no Brasil o que eu prefiro, gente, é claro que eu prefiro Corolla Sedan e Corolla Cross. Por quê? Porque eu produzo aqui. Eu compartilho emprego e renda. Então, quando a gente olha até do ponto de vista global, mas isso recai sobre nós localmente também, ele é um desafio de E, porque eu preciso descarbonizar, mas ele também é um desafio de S, né? De como é que as pessoas participam desse benefício. Se a gente eletrificasse de uma vez, além de você tirar um problema de um lugar e pôr no outro, né? Se eu for direto para o elétrico, no caso do Brasil, eu deixaria de considerar uma vocação do Brasil para biocombustíveis. Um carro Corolla Cross abastecido com etanol, ele é 70% mais limpo do que o mesmo carro abastecido a gasolina. Então, a contribuição dele de E, na letra E, né, em meio ambiente, ela é importante, ela é grande.
E eu ainda faço isso localmente, então eu ainda gero emprego e renda. Esse malabarismo, assim, de conseguir equilibrar tudo é para poucos, né? De É, fato. mas olha, Mas, paga Vivi, quero bons saber um pouco da dividendos. tua vida pessoal. Gente, Exato. que vida pessoal, né? Você pode se Quero perguntar saber um depois, pouco da Vivi fora, depois assim, disso. fora da Olha, Toyota. Né? Fechamos a porta da Toyota, saímos. Quem é a Vivi fora da Toyota? O que você tem de hobby? Eu já sei que leitura para você é um hobby maravilhoso e quero que também que você deixe aqui uma dica de um livro que te impactou, que você recomendaria aí para todo mundo. Mas me conta um pouco da Vivi. O que você faz quando você está nas suas férias, quando você tem esse seu tempo para você? O que você tem ai, de, de, gente, de quando eu hobby tenho tempo para de mim, interessante? eu não ocupo tempo, não. Eu gosto de fazer nada. Então, nossa, o que você faz nas férias? Eu falo nada. Eu vou para as férias sem planejar. Eu gosto de ver o tempo passar. Eu gosto de admirar meu teto branco. Quando eu descanso, eu descanso. Então, eu não ocupo tempo fazendo mil outras coisas. E eu sou de pequenos grupos. Eu não sou de grandes grupos. Eu gosto de receber em casa. A pandemia estragou bem isso, né? Mas a minha casa é praticamente uma rave. Eu recebo gente assim, dia sim, outro também. Recebia, né? Agora a pandemia meio que estragou isso. E agora também tô dando uma reformadinha nas coisas e para voltar a receber as pessoas, porque eu gosto bastante de receber. Eu sou bem ativa nas redes sociais, eu gosto. Para mim é um ambiente de escuta Te importante acompanho sobre. e recomendo que todos te acompanhem. Obrigada. Eu não sou muito facebookeira, eu tô pouco, bem pouco no Facebook, mas eu acompanho bastante o LinkedIn, eu posto. Eu tô no Instagram também, mas aí com questões muito, muito pessoais, aí praticamente não falo de trabalho. Eu gosto das leituras, mas leitura para mim, sabe que nem é um hobby, né? Leitura para mim, assim, é uma necessidade, assim, de entender em que mundo estamos e para É onde uma vamos. atividade diária, Uma praticamente. atividade, uma rotina de descompressão. Assim como as pessoas correm, eu leio, tipo, funciona da mesma coisa para dar uma esvaziada na cabeça e coisa e tal. Eu gosto de trabalhos manuais e eu faço todos. Eu bordo todo tipo de bordado. Tudo que tem a ver com linha eu faço. Eu faço tricô, eu faço crochê, eu bordo, eu faço caicó, eu faço bordado da Ilha da Madeira, eu faço ponto cruz, faço, quer dizer, faço, né? Veja bem, não faço, mas sei fazer. Eu bordei o enxoval de todas as minhas amigas quando elas casaram. Assim, foi meu presente foi com a minha energia, foi com o meu desejo sincero de vida eterna, né? De boas relações. Hoje em dia eu já não faço, né? Eu de vez em quando ainda faço alguma coisa, ainda dou uma descomprimida, ainda tenho tudo isso em casa, faço algumas coisas, mas não faço mais intensamente, porque é, eu vou com os dois pés no trabalho, eu acho divertido, eu gosto da minha atividade, eu gosto do que eu faço, eu acabo me dedicando muito mais. Eu tenho o Guilherme de 13 anos, é, o Guilherme é uma figura, então acompanhar a rotina do Guilherme é muito divertido, então é uma coisa que está nos nossos dia a dias, no nosso dia a dia, então sempre que eu posso hoje, enfim, quando eu posso, quando eu estou em São Paulo, que também não é muito comum, mas eu levo na escola, busco na escola, e aí eu vou organizando o dia a dia em torno dessas questões. E Enfim, pensando nessa uma questão de pessoa filho, né? pacata, do ponto de vista pessoal. Mas é bom também, né? A gente fala, o ócio produtivo também é muito bom na vida, né? E falando do teu filho, eu acho que todo mundo quer deixar um legado, né? A gente quer deixar um legado aqui no mundo, né? A gente tem um propósito aí que pulsa dentro da gente. E quando a gente tem filho, eu acho que a gente fortalece ainda mais, né? Essa vontade de deixar um legado. O que você gostaria de deixar como legado? Ui, que profundo isso, gente. Eu Profundo. acho que eu tô muito vinculada, assim, acho que com duas grandes coisas. Primeiro que, assim, com o princípio de criar gente melhor que a gente, né? Então eu tenho aí uma boa dedicação para o meu time para que eles possam ser melhores que eu fui. Então, exige tempo, né? Exige disponibilidade para estar junto. Eu tenho um orgulho enorme de várias pessoas que passaram por mim hoje estão liderando outras empresas, estão com carreiras lindas por aí. Então, isso dá um orgulho danado. Eu acho que a outra questão é sobre o ambiente de trabalho. Eu realmente acredito em bons ambientes de trabalho em que as pessoas possam serem elas mesmas, contribuir com o melhor que elas podem. Então, criar esses ambientes, para mim, é um legado importante, porque quando você vivencia uma experiência como essa, né, de você poder ser por completo, você não tem limites para fazer coisas boas pelos outros, sabe? E as empresas precisam disso. Vivi, amei.
Super Que obrigada joia. por estar aqui com a gente, compartilhando aí as suas histórias, sua experiência, sua bagagem, de forma tão genuína e especial. Que bom. Obrigada pelo convite, obrigada pela generosidade da sua escuta. Estamos juntas, né? No final das contas, a gente está aqui trabalhando Estamos em juntas. diferentes espaços para que essa indústria seja cada vez melhor. É isso aí, vamos conseguir, porque a gente trabalha muito, muito intensamente para que isso aconteça e com muito propósito, com muito amor. Gente, chegamos ao fim. Nós conversamos hoje com a Viviane Mansi, presidente da Fundação Toyota e diretora de comunicação e sustentabilidade da Toyota para a América Latina e Caribe. Vivi, foi demais. Agradeço mais uma vez você estar aqui com a gente. E esse é o podcast Lideranças Diversas, uma produção de Automotive Business patrocinada pela CNH Industrial, Lear, Meritor, Renault, TE Connectivity e Toyota. Eu sou a Paula Braga. Quem edita o programa é o Marcos Ambroselli e a direção de arte é do Luiz Prado. A nossa trilha sonora do Chibruski e é o Guilherme Schildberg. Obrigada pela companhia de todo mundo e até a próxima.